agora acompanhar mais um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que nós, há semanas, há meses, já uns 2 meses e pouquinho, nós estamos estudando a carta aos Romanos, pouco mais de 2 meses já, e nós ainda temos tanto pela frente para aprendermos. Capítulo 2, podeis tomar assento, por favor. Romanos capítulo 2, verso de número 6. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Amém? O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Bom, nós já temos aprendido, já temos percorrido um caminho significativo, eu poderia dizer, no que diz respeito à preparação. Do que adianta nós ouvirmos uma palavra como essa, Deus ministrando ao nosso coração, dizendo que vai recompensar a cada um segundo as suas obras, mas não sabermos quais têm que ser as nossas obras. E é claro que quando nós falamos nas obras que nós temos que ter, nós já conseguimos, de pano de fundo, imaginar que nós temos que estar preparados para essa obra, para executar essa obra, e bem como preparados para receber a recompensa dessa obra. Como nós temos falado, em preparação para receber aquilo que o Senhor nos dará como recompensa, eu já tenho dito que aquilo que nós temos que fazer, nós fazemos hoje. E eu vou continuar batendo nessa tecla enquanto eu me lembrar e estiver aqui ministrando. Hoje, nós temos que estar preparados hoje. O dia de ontem já se foi, então a nossa preparação não é para o dia de ontem. Se Jesus volta hoje, eu já tenho dito isso, se Jesus volta hoje, nós temos que estar preparados hoje e não ontem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que será levado em conta é o último estado de cada um de nós. Se nós não conseguimos ter boas obras ontem, nós temos que fazer até o impossível para termos boas obras hoje, porque a oportunidade é hoje, não é amanhã. Quando nós falamos no dia de amanhã, nós estamos falando em algo que ainda vai acontecer, nós estamos falando no dia seguinte, nós estamos falando em algo que não nos pertence. O próprio Jesus, a própria palavra de Deus diz que o amanhã pertence a Deus. Se nós temos que nos preocupar, o Senhor ensina, nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Imagine nós nos preocupando, a gente se preocupando com o dia de amanhã. Se basta cada dia o seu mal, isso quer dizer que o dia de amanhã pode vir repleto de mal também. E é naquele dia que nós vamos ter que aprender a lidar com aquilo que vem. Porque hoje nós aprendemos a lidar com o dia de hoje, com o nosso momento. Então, amados, nós temos que levar isso em conta. A preparação é todos os dias. Lembrando que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, como eu citei também domingo passado, eu cito agora, o apóstolo Paulo pregando para a igreja de Corinto, para os irmãos que estavam ali com ele, quando ele
estava escrevendo aquela carta. Aqueles que estavam acompanhando e aquele que estava redigindo a carta que Paulo estava ditando, falando sobre ressurreição, o apóstolo Paulo disse, e disse corretamente, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, ele disse: os irmãos que nós tivemos em Cristo e que morreram, eles ressuscitarão, Deus os ressuscitará, e nós nem provaremos a morte, ele vai dizer, nós seremos transformados. Quer dizer que nós não precisaremos ser ressuscitados, Paulo está dizendo, porque na volta de Jesus, nós já passaremos desse estado que nós estamos, para a transformação, para o corpo celestial, e subiremos ao céu com nosso Senhor. E eu já tenho dito, já tem quase 2000 anos que Paulo escreveu isso. E Paulo acreditava que Jesus ia voltar naquele tempo, ainda no seu tempo, na sua geração. Lembre-se daquilo que nós já temos aprendido, capítulo 24, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus estava falando sobre o princípio das dores. Jesus fala sobre o sermão profético ali. Fala sobre a vigilância. Fala sobre as 10 virgens. Fala sobre os 2 servos. Fala que nós temos que estar preparados. E preparados para quê? Para a recompensa que virá sobre a nossa vida, por aquilo que nós temos feito. E quando nós falamos naquilo que nós temos feito, nós falamos em trabalho. E quando nós falamos em trabalho, nós falamos em frutos. Por quê? Porque o nosso trabalho mostra frutos. Aí nós somos comparados na palavra de Deus como árvores. E a palavra de Deus diz que nós temos que dar frutos. E aí nós chegamos naquilo que o evangelista Lucas vai dizer na palavra de Deus, que a árvore se conhece pelos seus frutos. Vá comigo a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Versículo de número 43 ao versículo 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 43 ao 45. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto. Aí ele diz, nem má árvore que dê bom fruto. É simples ou não é? É simples. Se a árvore é conhecida pelos frutos, uma árvore ruim, uma pessoa ruim, ela só vai ter maus frutos para apresentar. Se a pessoa é boa, se a árvore é boa, quais são os frutos que ela vai apresentar? Bons frutos. Note que Jesus não dá meio termo aqui. Não tem meio termo, ou é bom ou é ruim. Não é meio ruim, meio bom. Ou é bom ou é ruim, acabou por inteiro. Porque senão alguém poderia questionar dizendo assim: não, eu durante 6 meses eu sou bom, durante 6 meses eu sou ruim. Mas é justificável porque eu sou ser humano. E então eu vou ter que passar pelo crivo de Deus, vamos dizer assim. Eu vou ter que ser julgado somente por 6 meses. Mas aí eu faço boas obras nos próximos 6, eu vou encobrir aqueles 6 primeiros. Não existe isso. Ou é bom ou é ruim e acabou. Pessoa boa
aquele que está ligado em Cristo, ele tem que ter boas obras para mostrar em quem ele está ligado. E a palavra de Deus ensina isso também. Aí vem dizendo o verso 44, ó: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. O coração alegre, ele faz o que, amados? Formoseia o rosto. Coração mau faz o que? Coração mau, ele vai deixar o rosto feio também. Se o coração está feio, está mau, o rosto vai ser a mesma coisa. Mas a árvore se conhece pelo que mesmo? Pelos seus frutos. Se os meus frutos forem bons, vai mostrar a quem eu sirvo. E se meus frutos forem maus, também vão mostrar a quem eu sirvo. Olha o que a palavra de Deus nos ensina também dentro disso, e que está no Salmo 1. Vamos lá. Salmo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó: bem-aventurado, é mais do que feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, além de frutos, aquilo que é visto naquela árvore diz respeito a quem ela é, a quem ela serve. Tudo numa boa árvore, tudo na nossa vida vai dar testemunho de quem nós servimos. Agora vamos entender um pouquinho aqui, são só alguns exemplos, mas quais são os exemplos de frutos que nós temos que dar? Dentre muitos, eu separei aqui alguns, eu separei 6 somente. O primeiro deles, a palavra diz que um dos frutos que nós temos que dar são lábios de louvor, a palavra diz. Ou seja, da minha boca e da sua boca não pode sair besteira, palavrões, aquilo que não vai gerar edificação. Nós temos que ter lábios que engrandeçam o nome do Senhor, lábios que, ao proferirem palavras, vão louvar o nome do Senhor, vão gerar edificação. Se eu subisse aqui, ou nas nossas reuniões em comunhão, né, os momentos que a gente está junto, fora do altar, se você me visse falar um palavrão, você ia gostar do que você ouviu? Sim ou não? Não. Você ia ficar pensando assim, escandalizada, você ia ficar pensando assim, peraí, como que o pastor sobe no altar, prega a palavra de Deus, e agora só porque a gente está em roda de amigos, não só de obreiros, mas de amigos aqui em comunhão, confraternização, como que o pastor abre a boca e fala um palavrão? Só porque está fora do altar?
Por que você ia se escandalizar? Porque eu não sou pastor só em cima do altar, eu sou pastor fora dele também. Aí eu e você saímos, vamos resolver alguma coisa, vamos fazer uma visita para alguém. Estamos no seu carro ou no meu carro, e ali eu coloco um rap, um funk para ouvir, começo a cantar, ou então numa conversa começo a falar palavrão. O que é que você vai fazer? Se escandalizar, dizendo assim: esse pastor aí, ele só é pastor, só mostra ser quando ele está no altar. Não é verdade? Então o meu caráter já vai se tornar duvidoso para você. Mesmo porque a palavra de Deus diz que de uma única fonte não pode jorrar duas águas. Aquilo que eu sou no altar, aquilo que eu sou dentro da igreja, não pode ser diferente lá fora. Eu tenho que continuar sendo um homem de Deus dentro da igreja e muito mais ainda fora dela. Por quê? Porque eu tenho que mostrar quem eu sirvo. Em primeiro lugar, eu tenho que mostrar quem eu sirvo. E em segundo lugar, eu estou em preparação constante. Não é só preparação dentro da igreja. Essa palavra que você está ouvindo aqui há semanas, há mais de 2 meses, a gente está em cima da carta aos Romanos. Nós estamos debruçados em cima dessa carta, aprendendo sobre preparação. A preparação não é só aqui dentro, não. A preparação continua lá fora. Você tem que continuar preparado lá fora. Então, é lá que é a questão, lá que é o negócio. Dentro da igreja, ouvindo a palavra, sem nada estar acontecendo ao redor, sem qualquer tentação, é fácil dizer que está salvo, que está preparado. O negócio é lá fora, quando você for confrontado com os desejos da tua carne, quando o diabo se levantar contra a sua vida, quando você receber propostas indecentes, propostas que vão corromper a sua alma e o seu espírito, que vão colocar em risco a tua salvação. Então o negócio não é aqui dentro você aprende, lá fora você executa. Então quando nós falamos em lábios de louvor, é aquilo que as pessoas vão ouvir sair da sua boca, no meio da sua família, no meio da sua parentela, no seu local de trabalho, numa roda de amigos, independente de serem cristãos ou não, em qualquer lugar. Nós temos que ter lábios de louvor, uma boca que exalta o nome do Senhor. Olha o que está escrito aí no livro de Provérbios, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Está escrito assim, portanto, ofereçamos sempre por Ele quem? A Deus, sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? Aqui o escritor já vai dizer, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amado, você não pode ser um cristão disfarçado. Como já diz o pregador aí fora, né? Você não pode ser um cristão 007. Né? A gente vê esses filmes com espiões, né? A CIA, M6. Nossa, uma fantasia violenta, né? O camarada, ele aparece em todos os lugares, é disfarçado,
Muitas vezes aparece mais de 2, 3 vezes no mesmo lugar, cada hora com disfarce, ninguém reconhece ele, por mais óbvio que seja. Por quê? Porque ele está disfarçado. Quando nós abrirmos a boca, nós temos que ser denunciados na mesma hora. Escute, vou repetir isso. Quando nós abrimos a boca, nós temos que ser denunciados na mesma hora. A pessoa já tem que tirar a conclusão: esse é cristão, esse é cristão, é crente. É que nem o apóstolo Pedro, depois de andar 3 anos e meio com Cristo, Cristo havia dito para ele: você vai me trair, até que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro chega num lugar, alguém vai dizer assim: você é um deles, você se veste como eles. Pedro vai dizer: eu não. Depois, alguém vai dizer: você fala como eles. E ele vai dizer: eu não. Alguém diz de novo: você estava com ele, você andava com ele. Eu não. As vestes de Pedro, a forma dele falar, dizia com quem ele andava. Ele negou, mas a verdade é que quando eu ando com Cristo, quando eu caminho com Cristo, eu me visto como Cristo se vestiria. Vamos colocar dessa forma. Eu tenho que falar como Cristo falaria. Quantas foram as vezes que Cristo falando, Ele deu glória a Deus, Ele glorificou o nome do Pai, Ele agradeceu o Pai. Tem gente que fica com vergonha na hora que vai almoçar num restaurante com um amigo de trabalho, ou alguém que está fechando algum negócio. A pessoa às vezes não ora a Deus agradecendo pelo alimento, porque tem vergonha da pessoa que está ali junto. Vai saber que eu sou crente. Está vendo uma pessoa em apuros, em aperto, e muitas vezes diz assim: eu não vou perguntar se está tudo bem, não vou perguntar se está precisando de uma oração, porque senão vai saber que eu sou crente. Mas eles têm que saber mesmo que nós estamos em todos os lugares. E não é estar em todos os lugares para fazer as coisas de qualquer jeito. Não, é nós estarmos como cristãos verdadeiros em todos os lugares, fazendo a diferença. Por quê? Porque quem escandaliza o Evangelho já tem muito. Então nós temos que ser aqueles que vão mostrar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é bom aos olhos de Deus, aquilo que é verdadeiro. E nós não podemos deixar de falar de retidão para isso. Porque enquanto nós falamos de lábio de louvor, não adianta a pessoa abrir a boca para falar de Cristo, louvar o nome do Senhor, mas não ter retidão, não ter caráter. Na frente dos outros é uma coisa, e depois vai aprontar as escondidas, sem retidão alguma, sem caráter algum. Olha o que está escrito em Provérbio de número 11, no Provérbio de número 11. Provérbio de número 11. Nós estamos falando em recompensa por obras. Estamos falando em sermos árvores frutíferas.
Estamos falando nos frutos que nós damos, porque é através dele que receberemos a recompensa. Retidão, próximo fruto, retidão. Provérbio 11, verso 30 e 31. Diz assim a palavra: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, o fruto do justo, em algumas versões está: o fruto do justo é árvore da vida. Está falando sobre retidão. O fruto da retidão é árvore da vida. No lugar de justo entra a retidão. Então, o fruto de quem é reto, de quem anda em retidão, é vida. Terceiro, arrependimento. Eu levei acho que 4 semanas, ou 5 mais ou menos, onde nós abordamos esse tema, arrependimento. E João Batista, quando está pregando em Mateus capítulo 3, no verso de número 8, ele vai falar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado, ou está chegando, o reino de Deus. E isso é fruto. Além de preparação, é fruto. Por quê? Porque eu também tenho como apresentar o arrependimento como fruto. O próximo aqui, em quarto lugar, entram 3 frutos ao mesmo tempo, que são eles: bondade, justiça e verdade. Então, olha os frutos que eu e você temos que apresentar. Primeiro, lábios de louvor. Segundo, retidão. Terceiro, arrependimento. Quarto lugar, bondade. Quinto, justiça. E sexto, verdade. Carta aos Efésios, vamos comigo. Efésios capítulo 5, verso 8 ao 10. Está escrito assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha que tremendo. Andai como filhos da luz. Paulo está dizendo aqui: antes vocês eram trevas, antes vocês andavam em escuridão. Podemos colocar como filhos das trevas. Hoje é diferente. Hoje vocês têm que andar como filhos da luz. Verso 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Está falando do quê? Fruto. Fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Logo então, o que é contrário à bondade, à justiça e à verdade, desagrada ao Senhor. Se eu for mal, estou desagradando ao Senhor. Se eu for injusto, eu estou desagradando ao Senhor.
E se eu mentir, eu estou desagradando ao Senhor. Quem anda em bondade, justiça e verdade são os filhos da luz. Quem anda em maldade, injustiça e mentira são os filhos das trevas. É isso que Paulo está ensinando aqui. Agora, olha que coisa tremenda. Um texto extremamente conhecido por todos nós. João 15:16. O que é que está escrito ali? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vírgula, e vos nomeei, vírgula, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele te conceda. Nós fomos nomeados para quê? Para dar frutos. E quais são os frutos que Cristo está dizendo aqui? São os frutos de bondade, frutos de justiça, fruto da verdade, frutos de arrependimento, fruto de retidão, frutos de lábios de louvor e tantas dezenas de outros frutos que nós podemos ter na presença de Deus, dar na presença de Deus. E quando nós falamos em dar frutos, porque a árvore não dá fruto para ela mesma. A árvore nem sempre, a não ser que a fruta caia, apodreça, vire esterco, vamos dizer assim, vire adubo, que vai adubar aquela terra e vai levar nutriente para a árvore. Mas a árvore não dá fruto para ela mesma. Ela não se alimenta do próprio fruto dela. Ela dá fruto. Aquilo que eu e você somos, as obras que nós temos e aquilo que nós geramos, não é para nós, é para os outros. Por quê? Porque eu não tenho que ser bom comigo mesmo somente. Eu não tenho que ser justo comigo mesmo. Eu não tenho que falar a verdade para mim mesmo. Eu tenho que manifestar isso na vida dos outros. Bondade são frutos que nós damos. Justiça é fruto que nós damos. Retidão é fruto que nós damos. Arrependimento é fruto que nós damos. Lábios de louvor são frutos que nós damos. Verdade é fruto que nós damos. Então nós fomos escolhidos, nomeados para darmos frutos. Em quem nós estivermos ligados, preste atenção nisso. Em quem eu e você estivermos ligados, é que vai determinar os frutos que damos. Por quê? Por aquilo que Jesus ministrou ensinando. Eu sou a videira verdadeira. Olha que palavra tremenda. Em quem nós estivermos ligados, vai determinar o fruto que damos. Jesus diz, repito, eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Vós sois o quê? Os ramos, os galhos.